Avança na CCJ pautado pela deputada Carol Detoni propostas que limitam os poderes do STF. São projetos em tramitação, são duas PECs, na verdade, dois projetos de lei. As duas PECs, propostas de emenda à Constituição, são a 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo, e a 8 de 24, que permite ao Congresso suspender decisões da Corte. Além delas, Detoni pautou dois projetos de lei que miram o STF. São os PLs. PL 4754 de 16 estabelece o crime de responsabilidade à usurpação de competência do Legislativo ou do Executivo. E o 658 de 22 determina a proibição de posicionamento político ideológico dos ministros. Sinceramente, acho muito difícil que qualquer desses projetos sejam aprovados, mas são urgentes e são necessários. Por exemplo, a proibição de decisão monocrática é medida urgente para conter os arroubos autoritários de alguns ministros do STF que, numa canetada, atrapalham toda a República. Do outro lado, responsabilizar criminalmente a usurpação de poderes é uma medida para garantir o princípio da separação de poderes. E, por fim, o 658, que proíbe o posicionamento político e ideológico dos ministros, é essencial. Afinal de contas, eles são ministros do STF, não são políticos do STF. Não são eleitos para exercer mandato e dar opinião. Eles têm que fazer cumprir a lei e garantir a Constituição. Apenas isso. O STF hoje está virando uma corte política. Isso a gente não pode admitir. A Carol Detoni é arrojada, corajosa de pautar esses projetos. Tem meu respeito. Parabenizo a Carol Detoni pela sua coragem. Mas acho difícil que o parlamento brasileiro tenha a mesma coragem que a deputada Detoni para levar isso adiante. Aí, olha só como é que é. Os ministros da onde? Do STF dizem que a PEC que derruba a decisão do STF é inconstitucional. A PEC 8 de 21, ela limita a decisão monocrática, mas ela também permite que o próprio legislativo, por meio do voto, derrube uma decisão do STF. Aí os ministros entendem por ser inconstitucional por fazer com o STF o que o STF faz com o legislativo, que é um interferir no poder do outro. É interessante, porque eles vão sofrer um pouco na pele do próprio veneno. Seria interessante que isso fosse aprovado. E vale lembrar que quando o Bolsonaro nomeou o Ramagem diretor da Polícia Federal, era prerrogativa dele. Mas o STF derrubou isso na canetada. Então, a gente vê que existe ali uma notória interferência do judiciário no legislativo. E aí, falando nisso, olha só, o ditador Ortega ironiza e ameaça Lula. Posso contar coisinhas. Queremos saber o que o Ortega pode contar. Coloca o vídeo do Ortega aí. Pero recordar também los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula. Y te podría mencionar una docena de coisas más. O ditador do Nicarágua disse que os governos petistas não foram muito limpos. E lembre-se dos escândalos Lava Jato, lembre-se de tudo isso. E aí ele diz assim, ó, acorde, Lula, eu poderia mencionar muitas outras coisas para você. Eu gostaria urgentemente que o Ortega lembrasse o país todo o que ele tem para contar do Lula. Porque eu tenho certeza que a caixa preta do Lula é feia, ela é fedorenta, ela é podre. E eu queria saber o que tem nela. E vale dizer que com a eleição da Venezuela a coisa piorou. Ortega expulsou o embaixador brasileiro e, por sua vez, o Brasil expulsou o embaixador da Nicarágua do país. E, embora seja um absurdo, Lula ainda ficar na dúvida sobre o resultado da eleição da Venezuela, todo mundo viu que teve fraude. Já o Ortega queria mais. Ele queria que o Lula estivesse do lado dos países que reconheceram Maduro, como Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba e Nicarágua. O Lula, pressionado pela imprensa, pela oposição e por outros países do mundo, subiu no costumeiro muro e não se posicionou em nada. E aí o Ortega veio retalhando. Mas essa é a conta que o Lula paga por se aliar com o que há de pior no mundo. Vale lembrar esse tipo de notícia. PT assina protocolo de cooperação com o Partido Comunista do Vietnã. Em menos de um ano, PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba. Iglesias quis buscar meios para o Brasil ajudar o país. E é isso, é dinheiro nosso indo para lá, o Lula se aliando com o que há de pior no mundo. E aqui no país o investimento no quê? 1,8 milhão em cortinas e persianas motorizadas para o Lula só apertar o botão. Afinal, a Janja não quer puxar a manivela da cortina. A justificativa para isso é proporcionar conforto aos ocupantes da sala, proteger o mobiliário do desgaste e também tentar evitar tampar o sol com a peneira, né? Porque aí tampa com a persiana. A verdade é que o gasto milionário com persianas é um exemplo claro de como o governo Lula não respeita o erário público, especialmente no momento que nós estamos passando, onde o Haddad está criando mais imposto para pagar a conta. E aí, olha que interessante essa matéria aqui. Ó. Gilmar Mendes, aquele do STF, atende o governo Lula e suspende compra de remédio para a doença rara. Ele acolheu ao pedido da AGU
contra liminares que autorizam a aquisição de medicamentos que custa 17 milhões de reais. O ministro disse que as decisões que autorizavam a compra de Elevides, avaliada em 17 milhões, para tratamento de distrofia muscular do Quênia. E atendendo o pedido do Bessias, o cara da AGU, essa decisão valerá até que tenha um julgamento. Só que sabe o que é revoltante? Para doença, para caso sério de brasileiros que precisam de medicamentos, não tem dinheiro, mas pro luxo do Lula e da Janja sempre tem. E aí, essas pessoas que fizeram o L acreditando no amor, no Viva o SUS, a vacina, a conversa fiada de esquerdista, vê agora o Lula advogando literalmente contra a aquisição de remédios. E aí, olha só que legal, o governo prevê economizar 10,5 bilhões no INSS e 6,4 no BPC em 2025. Ao todo, a revisão de gastos chegará em 25,9 bilhões. A Atismed e Auxílio Doença devem corresponder à maior parte dos cortes. Se cortasse 16 bilhões da Lei Rouanet, que vai para a maioria dos artistas milionários, sobraria dinheiro no caixa, mas isso o governo Lula não quer fazer, porque aí os artistas ficam quietos enquanto a Amazônia pega fogo e nada acontece. E é exatamente isso. Gente, eu não me canso de falar todo dia. O que nós vivemos hoje no Brasil é um retrato de uma gestão de esquerda. Aqui em São Paulo, nós temos um perigo real da esquerda através do Guilherme Boulos. Por isso, mais do que nunca, é importante que a gente dê um basta no crescimento do Boulos. E mais do que nunca, é importante que a gente tenha parlamentares que tenham capacidade de acompanhar, de fazer uma boa gestão de direita, ou então, num botão de pânico, barrar os arroubos do Guilherme Boulos. E ninguém em São Paulo é mais experiente que eu. Por isso eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto. Dia 6 de outubro, Rubinho Nunes, 44555. Sabe o que mais me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura, fala que isso aqui é cultura. Cultura onde? Olha a esculhambação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga pra todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem, me para depois e fala que eu sou louco por estar fazendo isso. Acha que político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa, ao invés de trazer paz para o trabalhador poder descansar. Ou então político é o quê? Fazer um videozinho lacrando, e no supermercado comparar preço. Olha a realidade que a gente encara na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.